O que é violência estrutural? Vocês me recomendaram esse cara aqui, me passaram o link desse artigo. Eu lembro de ter visto ele já no Twitter. Não lembro direito. Lembro que parecia gente boa. Tomás Conte, ou Conte, do INSPER. E aí ele tem esse texto aqui que chama Os Conceitos de Violência Direta, Estrutural e Cultural. Que é para esclarecer toda essa história aqui de forma razoável e sóbria entre adultos. Então vamos dar uma olhada. Diante do debate nacional instigado pelo abominável crime de... Minha intenção com esse texto é clarificar a temática da cultura do... sobre a qual desde 2004 nunca houve tanto interesse. Beleza. A perspectiva é contextualizar o problema do crime dentro da categoria geral da violência, que é a área acadêmica que eu pesquiso profissionalmente junto com a história econômica. A figura abaixo apresenta os 3 principais conceitos indispensáveis ao se estudar o problema da violência. Os conceitos de violência direta, violência estrutural e violência cultural serão apresentados nesta ordem. Eu vou focar no violência estrutural pra gente, mas vamos ver se eu dou uma olhadinha aqui. Violência direta, acho que todo mundo sabe. Dá um tapa na cara do outro e tal. Uso intencional da força física ou poder, ameaçado ou efetivo, contra a si mesmo, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha em uma alta probabilidade de resultar em ferimentos, morte, dano psicológico, blá blá blá. Isso daqui é a definição da OMS. Beleza. Vou só bater o olho aqui, vamos ver, será que a gente precisa... Se não houver dano físico. Beleza, ele vai falar por que conta. Pois ao limitar o movimento dela está instaurando uma assimetria de poder com alta probabilidade de resultar em ferimentos. Interessante isso daqui. Isso é porque cárcere privado conta como violência mesmo que você não cometa a violência. Beleza, outro ponto fundamental para caracterizar esse tipo de violência é a intencionalidade. Na violência direta, o agente discernível tem a intenção de praticar um ato violento. Justo. Medir, beleza. Beleza. Agora aqui é a nata do negócio. Violência estrutural. Enquanto a violência direta é um acontecimento ou evento, a violência estrutural é um processo, onde o sujeito que pratica a ação ou não existe, ou não é claro, ou não é relevante para o processo em questão, e a violência pode emergir como consequência do processo mesmo, se não conseguirmos discernir uma intenção violenta. A definição clássica de violência estrutural foi dada pelo pesquisador norueguês Johan Galtung em 1969, em artigo seminal que fundaria a área de pesquisa dos estudos da paz. Nós nos referimos ao tipo de violência onde há um agente que cometa a violência como violência pessoal ou direta, e a violência onde não há ator como violência estrutural ou indireta. Então é isso, se não há ator, é estrutural. Em ambos os casos, os indivíduos podem ser mortos, blá 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 blá, coisas horríveis, mas enquanto no primeiro caso essas consequências podem ter sua origem traçada de volta, ou até pessoas e agentes concretos, no segundo caso, isso não é mais significativo. Talvez não haja nenhuma pessoa que diretamente cause dano a outra na estrutura. A violência é embutida e aparece como desigualdade de poder e, consequentemente, como chances desiguais de vida. Um exemplo bastante claro é a instituição da escravidão. Apenas como exercício mental, suponha que em um determinado dia do ano 1850, em um latifúndio escravista, não haja trabalho e os escravos estão descansando. Se a gente toma violência direta como único tipo de violência, daí a gente diz que não tem violência naquele dia. Mas é óbvio que um dia de descanso não invalida a violência embutida na própria instituição. O escravo pode estar descansando sem sofrer, mas se tentar caminhar muito para longe, daí ele sofre. Quem é o culpado? É o senhor de engenho daquela fazenda específica? Não, porque ele é o beneficiário, mas... E ele é o responsável por exercer a parte direta da violência ali, talvez. Quer dizer, não vai ser nem ele, né? Vai ser o capataz dele. Mas ele não é o único cara, não foi ele que criou a instituição e tudo mais. Então há muitas outras pessoas, somadas a todo um conjunto de leis e costumes sociais que também são responsáveis por ele conseguir exercer a violência estrutural. Mas se não há uma relação direta entre agressor, ação violenta e vítima, como então poderíamos identificar ou até medir a existência de violência estrutural em uma sociedade? Comparação entre diferentes expectativas de vida. Opa, esse daqui os caras vão gostar, hein? Porque a gente sabe muito bem que, pelo menos em termos de expectativa de vida, mesmo se não conhecêssemos os detalhes da relação de escravidão, a partir desses números teria uma forte suspeita de que algum tipo de violência estrutural está ocorrendo. Quer dizer, você vai medir a expectativa média com brancos e negros e o branco tem expectativa muito melhor. Conforme o ano de nascimento, com avanços na medicina e na qualidade de vida em geral, a expectativa de vida média da população americana cresceu. Mas ao dividirmos essa expectativa de vida conforme o percentual que a pessoa está entre os mais ricos, vemos que esses avanços impactaram de forma muito mais distinta a população conforme a renda dela. Quase não conseguimos identificar uma melhora na expectativa dos homens entre 10% mais pobres. Entre as mulheres 10% mais pobres, a expectativa chegou até mesmo a cair. Olá. Enquanto isso, tanto para o homem quanto para mulheres entre os 10% mais ricos, quase 10 anos a mais foram somados à expectativa de vida. O que explica essas diferenças? A divergência sinaliza que talvez haja algum tipo de violência estrutural atuando na sociedade.
Não necessariamente, então, ele tá dizendo. Tipo, não é que sempre que tiver diferença de expectativa de vida, você pode contar como violência estrutural. Olha, um bom exemplo. Violência estrutural não intencional, a quantidade absurda e sistêmica de mortes no trânsito do Brasil. Tipo, é verdade, pra mim, claramente, tipo, o esquema, assim, um sistema em que você põe 1 trilhão de carros, cada um tem o seu carro, todo mundo trabalha 1 quinquilhão de quilômetros do outro lado da cidade, e todo mundo tá com pressa e atrasado, e todo mundo pode ser demitido se chegar atrasado, é óbvio que vai dar problema pra caramba. Então, beleza, violência cultural. Vamos ver se é legal isso aqui. O conceito de violência cultural também foi trabalhado pelo Galtung, 20 anos depois. Tem um resuminho aqui. Vimos que a violência direta possui uma relação clara entre agressor, ação e vítima. Vimos também que a violência estrutural é um processo que causa diferenças nas chances de vida das pessoas sem que necessariamente exista uma intenção violenta e agressor bem definidos. No caso da violência cultural, ela não necessariamente precisa aparecer como causadora direta ou indireta da violência, mas como legitimadora ou justificadora de uma violência, sendo um elemento que pode estar embutido na própria linguagem. A violência cultural seria uma espécie de invariância, no sentido de que as mudanças nesse plano podem ser extremamente lentas e difíceis de se enxergar. Aqui a definição do Galtung. Por violência cultural, nós queremos dizer aqueles aspectos da cultura, a esfera simbólica da nossa existência, exemplificada pela religião e a ideologia, linguagem, arte, que pode ser utilizada para justificar ou legitimar a violência direta ou estrutural. A violência cultural faz com que a violência direta e estrutural apareça, ou mesmo seja sentida como correta, ou ao menos não errada. Assim como a ciência política trata de 2 problemas, o uso do poder e a legitimação do uso do poder, os estudos da violência são sobre 2 problemas, o uso da violência e a legitimação desse uso. Aqui, chegamos à questão. A essa altura, espero que já esteja mais clara a forma com que a cultura pode ser classificada como violenta. Não é necessário que a cultura incentive, sob qualquer aspecto, a violência cultural em geral opera justificando ou legitimando a violência direta. Beleza. Justificando ou legitimando. A violência direta ou a violência estrutural, que é chances. Daí se a violência direta é violência, se a violência é indireta, é estrutural. Se é alguma coisa que está legitimando a violência direta ou indireta, também conta como violência e a violência cultural. E aí, onde que se insere essa história aqui? Seria a violência cultural. Porque seria a parte da legitimação ou justificação. Daí ele fala, apenas com isso é possível descartarmos diversas críticas. Eu tinha batido ele aqui, me pareceu muito retardadas. Não faz sentido. Vocês sabem que eu odeio esse termo, né? Mas não é pra essas razões. Como coloquei o termo não surgiu no vácuo. Olha lá, eu sempre falo as coisas no vácuo. Tipo, eu sempre uso essa expressão no vácuo e vocês reclamam. Quer dizer que, tipo, tem contexto. Os exemplos desse tipo de justificação, legitimação, são tão sutis quanto cruéis e falaciosos. Dizer que a mulher que foi deveria estar estudando, ou na igreja, ou em casa, ou trabalhando, ou só estivesse no relacionamento com uma única pessoa, que valorizasse a família, fosse religiosa, blá blá blá. Todas essas frases têm um sentido específico de violência cultural quando faladas para uma mulher vítima ou em contexto onde ela foi vítima, para diminuir o peso da responsabilidade do agressor. Faz sentido, justo. Pois é assim que a violência cultural opera. Falar trivialidades óbvias como cuidado ao andar às 2 da madrugada, não, para uma pessoa que não foi vítima, não tem nada de violência cultural, pois não está legitimando ou justificando a violência. Eu fico pensando, sempre penso num exemplo que é bom pra gente ver com homem, pra pensar que nem gente razoável, sem os murmúrios de irracionalidade. Tipo, você tá lá de boas na madrugada falando no seu celular, mas você tá tipo no seu carro parado num farol, com a janela aberta, daí te roubam. Você mandou mal. Mas claro, tipo, não é que é culpa sua, tá ligado? Que você foi roubado. É culpa do cara que te roubou. Mas você contribuiu em suas chances de ser roubado. Tipo, você cometeu violência estrutural contra você mesmo ao ficar lá. Mas a questão é o contexto. E daí eu fico pensando, o que aconteceu com esse problema? Tipo, o que aconteceu com esse contexto, com esse conceito aí do cara que deu problema quando chegou na mão das massas lacradoras? Quer dizer, em primeiro lugar que tem uma mistura. Tipo, se você... Vamos supor que alguém vai lá e faz um post dizendo assim, eu fui vítima. Na verdade, agora que eu percebi, isso é interessante, que, tipo, por causa disso, toda vez que uma mulher vai falar desse assunto, se ela diz eu fui vítima e começa a falar, no post dela, você não pode ir lá cutucar, se não é algum tipo de violência indireta. E faz sentido isso daí. Assim, claramente, mesmo que a mina... Aliás, principalmente se a mina estiver mentindo, entendeu? Que tipo de mina mente sobre isso pra chamar atenção? Claramente, alguém que, assim, se você for lá cutucar, vai estar se sentindo muito atacada. É alguém que tá muito fragilizado, entendeu? Então, justamente, quer seja verdade ou mentira, se a pessoa diz que foi e fala qualquer coisa, o post é nulo, entendeu? Aquele post não é um lugar de discussão, aquele post é um lugar da qualquer outra coisa. Mas não é
de discussão racional, entendeu? E daí você que tá errado se você foi lá dizer alguma coisa e questionar. No entanto, tá cheio de fóruns por aí de conversa séria. E daí você tá lá discutindo o assunto num post sério sobre o assunto sério. E daí vem uma mina lá e quer destruir o post dizendo porque ela foi vítima, ela tá... tipo, assim, meu ponto é... Considerando que esse cara é uma pessoa razoável, me parece que ele provavelmente não acharia muito razoável que se usasse o conceito assim. Que você... Tipo, você tá num contexto de discussão séria, uma mina vem no meio do seu contexto de discussão séria, diz que foi a vítima, usa alguma falácia e daí você refuta. Eu acho que daí não dá pra contar como violência se a gente for levar a sério. Mas ao mesmo tempo, eu acho que acaba caindo. Porque o fato é o seguinte, você consegue se botar numa situação em que o outro comete a violência contra você, entendeu? E daí você teria, tipo, não é que o conceito tá errado, é só que nem sempre quando você comete violência indireta contra o outro, assim, não é porque o outro provocou isso, sabe? Às vezes o outro provocou e daí não dá pra dizer que você simplesmente foi culpado. Tipo quando a mina vai lá no meio de uma discussão científica séria, se joga lá e diz, eu fui uma vítima, e começa a falar um monte de besteira. No meio da conversa, daí você fala, pô, mas a gente tava aqui, sabe, é ela que tá cometendo uma violência indireta, na verdade. Porque ela tá indo lá, basicamente, ameaçando vocês, ó, mano, se alguém falar alguma coisinha aqui contra mim, é tudo reporte e cadeia ainda por cima. Vou ligar pro seu chefe te demitir. E aí você vai preso por não pagar pensão. Então, violência indireta, violência indireta. Então, assim, me parece super razoável, dá pra usar o conceito de forma adulta e justa. Redução da eficácia. Eu fico meio ancapos quando eu uso essas coisas, né? Já... Conclusão. Espero que quem tenha lido até aqui tenha uma imagem um pouco mais clara sobre a complexidade dos estudos da violência, que é a minha área de pesquisa profissional. Temos sim, muito bom artigo. Embora eu não seja especialista no estudo da violência contra a mulher, fiz o possível para tentar contribuir com conhecimento teórico e empírico. Muito bom. Thomas Conti, super recomendado. Os conceitos de violência direta, estrutural e cultural. Vou pôr o link pro artigo na descrição e nos comentários. Falou, galera. Muito obrigado. E sigam ele aqui, ó, no Twitter. Tinha separado ele aqui. twitter.com/ThomasVConti. Professor do INSPER Brasil, PhD em Economics. Olha lá, o cara é pimp. Não tinha prestado atenção nisso quando eu vi. Muito bom, muito bom. Falou, galera. Até a próxima.